Luiz Conde aqui na linha, conectado com a gente. Vamos chamar aqui o Luiz Conde. Dá uma boa noite especial. Olá, muito boa noite, Luiz Conde. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para você, estou em França, e a todos os ouvintes que estão sintonizados no programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe a vocês, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos dar início agora na mensagem do programa Expressão da Verdade. Nós vamos direto para o Salmo 67, para que nós possamos fortalecer esta corrente. Você que tem a Bíblia aí em casa, tem na sua mão, pode abrir no Salmo 67. Quem não tem, pode aí digitar aí no espaço Google, né? Digita aí Salmo 67 que vai aparecer e você vai acompanhar com a gente. Façamos esta oração com muita fé que vai se concretizar, vai se realizar o sonho de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no amor e no teu temor. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Boa noite e a paz para todos vocês. Estou em França, eu tenho visto que parece que ninguém está ligando, as pessoas não estão ligando. Você falou que a rádio AM está fora do ar, né? Fica meio difícil. Pelo rádio, é uma pena que a audiência pelo rádio é muito grande. A gente percebe que a queda das ligações, a audiência cai, porque assim, muitas pessoas não têm aquele hábito de ouvir a rádio pela internet. Mesmo que tenha lá na sua região, as pessoas, aqueles mais idosos, preferem o rádio, né, que é mais comum, né? E a gente sempre diz para a pessoa conectar, acessar o nosso site. Então. Mas é muito pouca audiência somente pela internet. Até mesmo porque também as pessoas, mesmo que eles tenham o telefone, né? Mas a internet é difícil, porque sabemos que a internet ela é muito vagarosa. Quer dizer, então a pessoa não tem a velocidade que dá para assistir o rádio e participar, né? Então, é lamentável. Realmente a gente fica meio triste, porque o programa a gente conta exatamente com a audiência do AM. A internet é a minoria, é uma pequena porcentagem, né? Eu quero abraçar, mesmo assim, mesmo poucos que estão ouvindo a gente, mas quero abraçar meus ouvintes, nossos ouvintes, lá na Paraíba, Belamire, com a sua esposa Marinei. Que Deus abençoe. Em São Paulo, Severino, sua esposa Jordânia. Lá na cidade de Olímpia também, já mandou mensagem aqui pra gente, a Julene. Que Deus abençoe, viu, Julene? A gente agradece mesmo a pausa do rádio, mas muitas pessoas estão ligadas ainda com a gente, né, Luiz? Que Deus possa abençoar vocês que estão sintonizados pela internet, dando para vocês a divina proteção. Coloque um anjo ao redor de cada vocês, para dar o entendimento da palavra de Deus e encher da unção do Espírito Santo e acolher as orações de todos vocês. Ok? Deus abençoe. O Antônio Carlos, Luiz, ele está aqui na cidade de Uíra também, ouviu o nosso programa. Sim. Ele é de uma região aqui chamada Formosa 2, mas está aqui em Uíra. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, ligou, filhão, que está ligado aí na internet com a gente, tá bom, Luiz?
Ah, sim. Lá em São Miguel do Talhado, abraçando lá a Cláudia Morena. Ela está ligada também com a gente, que está adorando o programa, muito bom o programa. Ela já mandou mensagem aqui para a gente pedindo, já tocamos o hino para ele também, né? Vamos cantar para Jesus, que ela pediu. Ok, Luiz? Ok. Muito obrigado, Tony França, pela sua força aí, por você estar, realmente o que você está passando aí, passou pela a mensagem do provérbio, né? Já passou a parte do Salmo 119, né? Muito obrigado, que Deus abençoe. Já passou a oração também da irmã Conceição, mas daqui a pouco nós temos mais. Eu vou dar uma entrada aqui no programa, até que eu tinha preparado uma matéria, né? Para hoje, né? Mas devido o AM não está no ar, então eu vou deixar para semana que vem. Eu quero até aproveitar aí a mensagem da irmã Conceição, que ela falou assim, é referente ao final dos tempos, o fim do mundo. Que ela diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Quer dizer, por se multiplicar todas essas trapaças aí dos falsos pregadores, né? Dos falsos cristos. Falsos cristos são falsos pastores, né? Jesus é o pastor dos pastores, né? Então, quando se fala falsos cristos, então seriam os falsos pregadores. Mas eu quero dizer para vocês é o seguinte, que não é o fim do mundo. O que ocorre é o seguinte, o Senhor Deus, ele enviou o seu filho amado, Jesus, para vir e aí pregar, anunciar em toda a terra. Então o próprio Jesus, ele fala em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as criaturas, todas as nações, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, veja bem, Jesus, ele disse que não veio para destruir a vida, mas para salvar. Então, como ele viria depois, como diz em Mateus 24, capítulo 11 em diante, assim, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Agora, é palavra para se meditar. Como Jesus veio para salvar, e depois ele anuncia que o evangelho vai ser pregado e depois virá o fim. Porque Deus está dando uma oportunidade para todo mundo. Porque seria injusto Deus destruir sem ensinar. Seria injusto. É injusto o pai espancar o filho sem esclarecer o motivo. Se ele não ensinou o filho, né? Meu filho, não faça isso, não faça aquilo outro, tal. Então o filho não vai aprender sozinho. Agora ele ensina uma vez, duas, três. E ele, às vezes, fala assim, olha, você não faça isso, porque se fizer isso, você vai apanhar. Então você vai apanhar. Aí a criança vai lá e faz. E de repente, olha, não faça mais, olha, e a pessoa vai lá novamente. Quer dizer, na terceira vez, se ele não pegar, ele não der uma surra, então ele ficou um mentiroso. Quer dizer, aí o filho já acostuma, ele não bate não e tal. Então veja bem, o Senhor Deus, ele ficou irado, e ele foi e amaldiçoou por causa do pecado de Adão. Adão seria o primeiro Jesus a ensinar a todo mundo, a ensinar, a pregar, a ensinar a verdade a toda a terra. Mas ele caiu. E por ele
ele cair, o que aconteceu? Deus amaldiçoou. Amaldiçoou e ele disse assim, ó, por quanto houveste feito isso, maldito é a terra por causa de ti. Quer dizer, por causa desse teu pecado, dessa tua desobediência, maldita é a terra. Quer dizer, ele pinchou uma maldição na terra. Como ele falou para a serpente, por quanto houveste feito isso, maldita serás, mais que toda besta, mais que todos os animais, sobre o teu ventre. Quer dizer, sobre o teu desejo, sobre a tua maldade, tu vai andar de maldade em maldade. Porém, pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, o teu poder vai ser só de destruir e nunca de salvar. O que aconteceu? O povo tudo caiu no pecado, na desobediência e tal. Aí Deus foi e disse, olha, eu vou destruir, me arrepende de haver feito homem. Quer dizer, mas ele esqueceu que ele tinha amaldiçoado a terra? Ele amaldiçoou. Aí ele, na sua ira, ele foi e destruiu. Não que ele destruiu o mundo inteiro, porque isso aí é simplesmente, quer dizer, foi apenas um exemplo, né? Ele destruiu a geração de Adão, porque estava todo mundo na rebeldia. Então, depois veio a geração de Noé. O povo, mesmo assim na desobediência e tal, buscando outros deuses, adorando outros deuses e assim por diante. Separou Deus Abraão. E Abraão começou tudo novamente, da sua descendência e tal, que viria a salvação. E aí, quer dizer, naquele tempo de Abraão também, ele destruiu uma parte da terra, Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus se arrepende de haver feito o homem, depois se arrepende de haver destruído. E sabe do porquê? Porque ele não tinha ensinado ainda, ele não ensinou, poxa. Como é que ele pode ficar destruindo as pessoas, castigando a sua criação, sem haver ensinado? E desta forma ele enviou Jesus exatamente para ensinar todos. E aí, não só para a salvação aqui da carne, mas a salvação eterna, a salvação do Espírito. Por isso que Jesus falou, quer dizer, se alguém não ouvir, não crer, eu não condeno, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Mas, se alguém, quer dizer, não crer em mim, ele não crê nas minhas palavras, então já tem aquele que veio para destruir. Então ele diz, as palavras que eu vos digo, esta há de condenar. Quer dizer, as palavras que eu vos anuncio, hão de condenar no último tempo, né? Por quê? Porque as pessoas não acreditou. Aí vem a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, Deus, Jesus já estava com Deus. Jesus é o primeiro filho primogênito de Deus. Quem é o filho primogênito de Deus? Quer dizer, primogênito é o primeiro. Quem foi o primeiro? Foi a palavra. A palavra que quando ele diz em Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pronto. E aí a terra era vazia. E aí vai. E tal. Então o que acontece? E havia escuridão. Então Deus disse, haja luz. A primeira palavra dele foi a luz. Haja luz. Nisso aí lançou Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em treva. Então veja bem. Aí Jesus, tudo que Deus falava, Deus fazia. Então, haja separação entre luz e treva. Aí, quer dizer, isso, produz a terra abundantemente, toda espécie de seres vegetais, produz a terra toda a espécie de animais. Então, produz a água. Então Deus foi falando, e Jesus, que é o primogênito, que é a palavra, entrou em ação. Aí é por isso que nós temos em João capítulo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí, nele estava
a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aquele povo que vinha de uma descendência de Abraão e tal, de uma linhagem, um povo, uma parte temia a Deus, outra parte não temia, mas que não conhecia a palavra. Então veja bem, mas diz, e a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos são os que estão anunciando a palavra. E entre esses filhos tem também o desobediente, tem os rebeldes, tem aqueles que se desviam para a esquerda. Então, mas a promessa de Deus continua intacta. Diz assim, olha, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho. E aí, então, virá o fim. Quer dizer, aí as pessoas são separadas. Quer dizer, ele veio trazer espada, mas as pessoas não querem tomar a mão na espada, não querem guerrear. Então, quer dizer, aí dá lugar para o inimigo entrar em ação. Então, por isso Jesus disse, olha, e o evangelho do reino, palavra que disse a irmã Conceição, em Mateus 24, 11 em diante, diz assim, ó, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, porque todo mundo está virado para a ganância. Então, é aquilo que diz Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que diz assim, olha, e não, versículo 9 de 1 Timóteo, deixa eu localizar porque, então vai, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Então, quer dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por quê? Porque todo mundo está correndo atrás da ganância. Venha fazer a corrente dos empresários, venha fazer a corrente da prosperidade, venha fazer. Aí ele vai lá e passa a mão em tudo que a pessoa tem. Manda a pessoa doar tudo, e a pessoa doa os seus bens, e aí fica passando, fica no olho da rua, doa suas casas. Isso está acontecendo hoje aqui no Brasil. Quer dizer, aonde tem mais cristão é onde está acontecendo mais a rebeldia. Que o Satanás está trabalhando, quer dizer, todo atônito, né? Quer dizer, com todo ímpeto, com toda a fúria. Então chegou o evangelho, o Satanás chegou junto, para contradizer aquilo que Deus prometeu. Então, veja bem, Jesus pediu para anunciar a todo mundo. E aí o capeta está indo em todo lugar também. Aonde chega o evangelho, então ele está atacando mais. Você vê que na pandemia, nessa pandemia aí, do coronavírus, né? Aonde morreu mais gente, Estados Unidos e no Brasil. É onde confessa ter mais cristãos. Quer dizer, mas aí o açoite mais, porque há uma rebeldia. Então, quer dizer, o fato de dizer que o evangelho está sendo pregado, não quer dizer que as pessoas estão se convertendo, estão indo para a direita. Não, eles ouvem o evangelho, mas aí faz um pacto com Satanás. Não propriamente fazendo um pacto, mas de uma vez que aceita a oferta do capeta, está fazendo uma aliança com ele. Vê se Jesus fez essa aliança. Então, veja bem, após Jesus receber o Espírito Santo, né? Quer dizer, o Espírito Santo levou para o deserto, exatamente. O Pai levou o Filho para o deserto para provar, viu? Jesus não chegou, não, eu sou Deus, não. Ele veio na qualidade de homem, sujeito a todas as tentações. Então, veja bem, mas ele lia as Escrituras Sagradas, ele sabia de tudo, decorado. Então, veja bem, e quando Satanás ofereceu tudo, de todos os reinos, olha assim, 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 as riquezas, a sua glória, pertence a mim. E eu te darei se prostrar e me adorar, se tu fizer a minha vontade. Olha, acontece assim, 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 poxa.
Não pensa que... Quer dizer, todo mundo está virado para isso. Então, quer dizer, o que acontece é que os servos de Deus, todo mundo está virado para a ganância. Todo mundo aceita a proposta do capeta e se desvia. E aí depois, aí virá o fim. Virá o fim por quê? Aí vinha a ira de Deus, aí virá a ira do Cordeiro. Porque foi dada a oportunidade para todos. Mas não termina o fim por aqui na terra, não. O fim é lá no juízo final. Quando chegar diante dele, e aí diz, Senhor, em teu nome eu fiz 1000 maravilhas, como você me mandou, como o Senhor mandou, a gente curamos enfermos, expulsava demônio e tal. E aí por aí afora vai, e ele diz, apartai-vos de mim, maldito. Não vos conheço, vocês nunca foram meu. Mas as pessoas acham que esses versículos estão escritos só por fantasia. Eu não sei como é que eles acreditam no nome de Jesus, que o nome de Jesus é poderoso, com o nome de Jesus ele faz isso, faz e acontece, e eles não acreditam nas palavras que Jesus falou. Diz assim, olha, não ajunte tesouro na terra, onde a traça é ferrugem. Dá de graça o que receber de graça, né? Então, quer dizer, não, mas aí todo mundo, não, trazer os dízimos e as ofertas para cá do tesouro, que é para que haja mantimento da minha casa, e olha, eu abri a porta do céu e derramarei uma bênção. E aí, quer dizer, você vai dar tudo, porque Deus pediu o tudo de Abraão, pediu Isaac, você vai trazer o Isaac, né? Você vai dar aquela oferta, a oferta da viúva pobre. Jesus se agradou da oferta da viúva pobre, porque ela deu tudo. Mas a viúva só tinha umas moedinhas, poxa. Não é a pessoa abrir mão de tudo quanto tem para dar para a igreja, para dar para o mercenário, né? Então, quer dizer, mas eles fazem esses truques. E as pessoas caem de sola porque não lê a Bíblia. Às vezes eu posso até dizer bem feito. Porque a gente está pregando, leia a Bíblia, medita na Bíblia. Você não precisa de pastor, você não precisa de papa, você depende de Jesus, é da palavra. Ele mandou anunciar. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Quem crê, toma posse nessa espada e começa a guerrear. Mas quem não quer, quem é covarde, não quer guerrear, então é medroso. Os medrosos não vai para a guerra, não vai começar a fugir e aí não vai ser herói nunca. Então é assim, os medrosos não herdarão o reino dos céus. E os covardes, quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, como diz o Apocalipse 21, 18, 21, 8, que diz, mas está no Salmo, está na oração, a oração está no cântico do Luiz Cordes, na música, Som de Justiça e Proteção, já exatamente para todo mundo meditar. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários e aos feiticeiros, e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte é do lago que arde com fogo e enxofre. Quer dizer, quando vier a ira do Cordeiro, aí não tem mais. Porque ele deu a oportunidade, mandou pregar a todo mundo, ensinar a todo mundo. Porque ele se arrependia de ter destruído o mundo de Noé, se arrependeu de ter destruído Sodoma e Gomorra. O próprio Jesus falou, olha, Sodoma e Gomorra há de se levantar contra essa geração, porque se Deus tivesse enviado profetas lá, né, e tal, com paciência para ensinar e tudo, muitos teriam se arrependido, muitos teriam sido salvos. Quer dizer, mas a vocês foi dada toda a oportunidade. Então, aí se completa aquilo que a mensagem da irmã Conceição. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, veja bem, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, será salvo. Esse será salvo, tanto aqui na terra como será no céu. Então, versículo 14, de Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. Tony Francis, vamos ouvir novamente a oração da irmã Conceição. A paz. Porque a paz do Senhor. Deixa, eu vou... Espera um pouquinho aí na linha. Sim. Ok? E vai ouvir novamente aqui a irmã Conceição Campos. Agora são 18 horas e mais 50 minutos, aqui na cidade de Uelas, programa Expressão da Verdade. O Luiz Corgue, diretamente de São Paulo, pregando a palavra de Deus. Eu, Tony Francis,
aqui junto até às 19 horas. Vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem da irmã Conceição Campos. Um encontro do esporte, diretamente de São Paulo, trazendo o alimento da palavra de Deus. Trazendo o alimento da palavra de Deus, pode contar. Nesse momento vamos ler um versículo que está em Mateus 24, 12 e 10. Então, se multiplicar a iniquidade, muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todos aqueles que estão de alto. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Deus poderoso e maravilhoso. Nesse momento, Pai querido e amado, eu te apresento, meu Deus, esse programa, esse convite, meu Deus, todos que estão ligados, aqueles que estão, meu Deus, recebendo a tua palavra, com fé de Deus, em nome do Senhor Jesus, que estão derramando da tua graça, da tua misericórdia, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, meu Deus. Visita, meu Deus, os hospitais, Pai, que o Senhor faça uma obra ali, naqueles enfermos, Deus, aqueles que estão ali acamados, Senhor, que não seja o médico, os enfermeiros, que seja tua mão poderosa ali, fazendo uma cura, fazendo uma libertação, salvando aquelas vidas que estão ali, meu Deus, precisando da tua presença, do teu hospital. Deus de maravilha, Deus grande, Deus forte. Vamos cuidar para as tuas mãos, meu Deus, abençoe os jovens, abençoe as crianças, abençoe os adultos, abençoe toda a humanidade, Deus. Deus Santo, poderoso, que apresenta o Brasil. Como o Brasil nas tuas mãos, mas, meu Pai. Deus grande, Deus de poder e de glória. Abençoe o Brasil, meu Deus. Abençoe os governantes, meu Deus. Não seja a vontade dele, mas a tua vontade, meu Deus. O teu querer, Deus. Toma nas tuas mãos, Pai. Tem misericórdia, Deus Santo, faz uma obra. Ó Deus, visita ali, meu Deus, diário, meu Deus. Faz uma obra na minha vida, Deus, no fruto Deus. Em nome de Jesus, que você tenha com a tua cura, com a tua libertação e a tua salvação ali, meu Deus. Todos aqueles que estão ouvindo, meu Deus, que possam ser, Senhor, agraciados por ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Deus grande, Deus Santo. Toma na vida das tuas mãos. Toma nossos familiares. Salva a nossa família, Pai. Salva, meu Pai, tem misericórdia, Deus Santo. Ó Deus de poder e de glória. Toma cidade nas tuas mãos, Deus Santo. Toma, meu Deus, aqueles que estão ali drogados, meu Deus, precisando, meu Deus, nas curas. Peço que o Senhor faça uma obra na vida deles, meu Deus. Toma, meu Deus, a nossa vida, meu Deus. Usa, capacita cada dia mais. Meu Deus, toma uma história nas tuas mãos, usa, capacita, meu Deus. Então, ele que toda a família dele, que seja bênção de Deus, meu Deus. Que seja o alimento, a palavra, primeiramente, de Deus, para a boca dele, para transmitir, para ser ouvido por fé, seja curado, seja liberto, seja salvo. Em nome do Senhor Jesus, amado Deus, eu peço, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero abençoar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos de volta, vamos para São Paulo. Chamar aqui o Luiz Cordes.